Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente. Eu sou Lino Bertrand. E eu tô vendo tudo preto e branco hoje. Eu sou Rafael de Melo Rodrigues. Posso ficar, é verde de raiva, branco de susto. Só não pode amarelar. Olá, pessoal, eu sou Paulo, sou físico e hoje acordei vendo ondas. Muito bem. Então, a gente já apresentou o Melo, vocês já conhecem, Rafael Melo, e o Paulo é o nosso convidado de hoje para falar sobre cores. Nosso tema, então, é cores. Nós não somos nenhum expert, né, em cores, embora que tenha um artista plástico, um naturólogo e um físico. Um pouquinho talvez a gente saiba, né? Mas vocês vão poder corrigir a gente, é óbvio, dando uma meteorada na nossa cara. Ou seja, mandando um e-mail depois de comentário pra gente, corrigindo qualquer coisa que a gente fale de errado aqui. Então, nós começaremos a falar sobre cores. Quem é que quer começar a falar sobre? Bom, se eu começar a falar, eu vou puxar pro meu lado, né? Depois a gente, né, dá uma boa briga. Pro meu lado aqui, na minha opinião, as cores são extremamente importantes para tratamento mesmo. Dentro da naturologia, a gente utiliza, né, as cores para gerar estímulos específicos no organismo, proporcionar estado e tratar a pessoa, né? Cuidar dela. E o que é a cor? O que é a cor? O que é? O que é a cor? Pô, várias respostas. Boa pergunta. Não sei, eu acho que a gente pode começar tentando entender o que é a cor e como ela funciona, né? A gente vê as cores, né? Será que a gente vê todas as cores que existem? Na verdade, a capacidade de visão está atrelada à capacidade do nosso aparelho visual. As cores, por si só, elas são frequências, né? A luz em si, cores é, na verdade, uma ramificação, vamos dizer assim, da luz, né? A luz subdivide em cores, né? E luz é o quê? É uma onda eletromagnética. Eletromagnética? Eletromagnética. Ou seja, ela é uma onda que, na verdade, ela é uma onda composta por duas ondas. Pera aí, volta a fita. Exatamente. Uma onda eletromagnética, ela tem esse nome eletromagnética porque, na verdade, são duas ondas, duas oscilações que ocorrem ao mesmo tempo. Uma onda é magnética e uma onda é elétrica. E uma gera a outra. Uma gera a outra? Uma é magnética e a outra elétrica. Exatamente. E uma gera a outra. Como assim? Exatamente. O estudo começou há muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás, muitos séculos atrás, né? E vamos dizer assim, para a física, o pai do estudo de ondas eletromagnéticas da luz foi Maxwell. Maxwell, que ele é contemporâneo em relação, ele veio depois de Newton, né? Newton teve um estudo, mas ele foi o cara que conseguiu reunir tudo que os outros cientistas tinham pesquisado, estudado de ondas, de luz e tal, e conseguiu ordenar isso e fazer uma explicação matemática muito perfeita sobre a constituição da luz, das ondas eletromagnéticas. Foi comprovado, né, que se você pegar um gráfico, por exemplo, se fosse colocar a luz, um raio de luz num gráfico, ele teria uma onda, que seria uma onda magnética, e perpendicular a ele, a gente teria uma onda elétrica. Perpendicular ao raio? A direção de propagação da onda magnética. É meio louco, né? É muito difícil, louco. É difícil até imaginar isso daí. Mas a onda tá indo no seu movimento e tal, e sempre vai ter uma onda perpendicular.
exatamente. Ela não corre junto, então? Ela na verdade, assim, a hora que uma tá no seu máximo, a outra tá no seu mínimo. Ah, então ela anda assim. Isso, exatamente. Esse assim é quase uma dança. É quase uma dança. É quase uma dança, é uma dança entre os dois. É que os ouvintes não estão conseguindo ver as minhas mãos agora. Mas é quase uma dança, é sincronizado isso. Exatamente. E fisicamente, então, a luz, né, ela pode ter diversas vibrações, vamos por assim, vamos trabalhar com vibrações, né? Então, o que é uma vibração? A gente daí tem que começar a falar de frequência, que é a frequência. Então, a vibração está totalmente relacionada com a grandeza frequência, né? Uma coisa que vibra mais rápido, ela tem uma frequência maior. Uma coisa que vibra mais lentamente, ela tem uma frequência menor. Uhum. Então, mudou-se a vibração dessa onda eletromagnética, muda-se, né, a cor dela. A cor, o comprimento de onda, as características físicas dela vão se alterar. Então a cor ela vai depender do comprimento da onda, do tamanho da onda. Exatamente. E a frequência ela é mais rápida ou mais devagar, segundo o tamanho da onda também. Exatamente. Na verdade, assim, a luz ela tem uma velocidade de propagação. E como essa velocidade é fixa no meio, então, por exemplo, se for no ar, ela sempre vai ter uma velocidade de propagação. Se for na água, ela sempre vai ter uma velocidade de propagação. Se for no cristalino do olho, ela sempre vai ter a mesma velocidade de propagação. Então, se essa grandeza, a velocidade fica fixa, você diminuiu ou aumentou o comprimento de onda, automaticamente se altera a frequência. Então, a frequência e o comprimento de onda são duas grandezas que estão ligadas. Mudou uma, muda a outra também. Porque a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética ela é constante no meio. E a cor ela existe. As diferenças de cores elas existem por causa das diferenças dos tamanhos das ondas. Exatamente. Fala a sua formação pra gente, Paulo. Bom, fiz física na Unicamp e continuo sendo assim. Acho que depois que você faz uma faculdade de física, você nunca mais para de estudar. Com né? certeza, com certeza. Então eu diria que além de ter feito essa formação, eu continuo hoje estudando, né? Acho que todos nós, né? Depois que passa por uma formação e tal, acho que isso instiga tanto a gente que a gente nunca mais para de estudar. Com certeza. Né? E o Melo, você estudou essa questão das frequências e das cores na naturologia mesmo, Melo? Ou teve alguma outra coisa? Por exemplo, você tem essa questão das cores na íris também, né? Como que é essa formação sua em relação a cores? Tem disciplina no curso, né, de naturologia, que é a disciplina de cromoterapia. É lá que a gente aprende, né? A cromoterapia. Como é que funciona, né? E quais são as repercussões, um pouco mais aprofundado do que o Paulo falou, mas das ondas eletromagnéticas mesmo, interagindo, né, com o corpo. Daí eles também têm 2 cursos, né, um de comportamental e o outro de holística, mas é um pouco diferente. Depois pode conversar aí. Interessante, a questão das cores, se dá para fazer algum link com frequência de onda, né? A coisa vai ficar um pouco mais complicada. Mas fale, o que você ia comentar? Então, eu queria fazer dois links com o que o Paulo falou. A gente procura entender mesmo, né? O que é a frequência, né? O que a luz faz na célula, né? Esse é o estudo básico assim, da cromoterapia. E a gente busca, né, os físicos aí que se doam para trazer e explicar que a célula é matéria também. O corpo humano é matéria também. Então também essa é uma base. Como você entende o corpo humano? O corpo humano é constituído de átomos também. Talvez o Paulo possa comentar a interação dessa onda eletromagnética no átomo, ela acontece mesmo. Então, com certeza, se você colocar alguma frequência de onda, alguma luz, né, uma cor no seu organismo, isso vai gerar repercussões fisiológicas. Né? Isso vai ter repercussões fisiológicas. E aí a gente estuda, né, as diversas cores e, lógico, tem uma parte de reconhecimento cerebral também. Sempre que eu estou dando aula, eu dou o seguinte exemplo. Pense em casas que vendem fast food. É sempre vermelho e amarelo. O vermelho estimula bastante a circulação, né? Estimula para que você não fique muito naquele lugar, diferente de um restaurante que você vai com a família para ficar lá um tempão conversando.
E o amarelo estimula o apetite. Entre mais coisas essas cores fazem, mas dentre elas, um estimula o apetite e o outro não permite com que você fique muito tempo naquele espaço, que é a ideia do fast food. Todos eles, né, praticamente que eu conheço, vermelho e amarelo. Você comer bastante e sair rapidinho. E aí tem bastante coisa para comentar, né? Tem uma parte que ele falou bacana da captação do globo ocular. Daí, acho que é verdade mesmo, porque tem daltônico, né? Daltônico vê tudo diferente, né? A gente já vê diferente, né? O que eu tô vendo aqui é diferente do que o outro tá vendo, mas é que daltônico capricha, né? Depois a gente pode comentar mais nada contra, né? Mas é muito baseado. Quando você fala do aparelho, né, para captação da luz, né? Aparelho para captação da luz. Sim. Que distingue também as cores. Não é só o olho, né? O que faz parte do aparelho de captação da luz? Tem a parte cerebral, que é a parte de trás, aqui na cabeça, na parte do occipital, que na verdade os olhos, né, você tem as células que fazem a captação e emitem, né, fazem uma captação e transfere essa onda eletromagnética para sinapses, né? Isso é interpretado, né? E aí o cérebro vai fazer um reconhecimento, né? E aí transforma em imagem. E essa imagem ela se forma ao contrário, não é? Ela vai ficar do jeito que a gente se vê mesmo, não de ponta cabeça, né? De cabeça para cima, por causa do cérebro, né? Isso é extremamente o cérebro organiza muito isso. Não é uma coisa tão simples. Tem uma referência de essa imagem. Faz de ponta cabeça, depois o cérebro arruma. Isso pode ser melhor explicado assim, também não é tão simples assim, mas é mais basicamente isso que acontece. Mas esse fato da formação ser formado de cabeça para baixo é porque a luz se propaga em linha reta. Explica isso aí. Exatamente. Traduz pra gente. Aliás, eu até estou me comprometendo ao falar isso, né? Que Einstein comprovou que a luz faz curva também. Eu vi um documentário Mas dele que só fala sobre quando isso. ela está sujeita a um grande campo gravitacional. Como o Sol, por exemplo. Como o de uma estrela, entendeu? Então, quando um raio de luz está sujeito a um campo gravitacional de uma estrela, ele faz uma curvinha. Mas aqui pra gente, em curtas distâncias, né, sem passar perto de astros e tal, a luz nossa aqui, então a gente pode considerar que ela não faz curva, ela caminha em linha reta. Então, por exemplo, se alguém quiser também procurar imagens disso, é só procurar o experimento da caixa escura. Ele vai mostrar bem como funciona o olho. Por exemplo, o raio de luz que está saindo do alto da sua cabeça, ele caminha em linha reta e entra no meu olho. O que sai do seu pé, o raio de luz que sai do seu pé e chega no meu olho, a hora que eles passam pelo cristalino, eles se cruzam. Então o raio de luz que sai do seu pé, ele é formado no alto do meu olho, e o raio de luz que está do alto da sua cabeça é formado na base do meu olho, inverso. Por isso que no fundo do olho a imagem é formada de ponta cabeça. E aí o cérebro... E daí o cérebro inverte corrige isso daí. Que legal. Legal, hein? Muito legal. Tudo por causa do raio de luz. E caminha em linha reta. E é no raio de luz, então, que tem o raio de luz, que é uma onda eletromagnética. Exato. Né? Onda magnética e elétrica. Com uma certa frequência, um certo comprimento de onda, que está carregando a cor, né? Aliás, cor é muito legal, né? Fisicamente, se você pensar. Porque quando a gente olha, por exemplo, para um objeto azul, o que é? Como que funciona, né, a visão? A luz ela é proveniente de uma fonte, por exemplo, uma lâmpada é uma fonte luminosa. Então sai luz dessa fonte luminosa e ela ilumina todos os objetos que estão no ambiente. Daí essa luz ela bate no objeto, daí vamos supor que a gente enxerga esse objeto azul. A luz bate nesse objeto e esse raio de luz que saiu dessa fonte, ele tem todas as frequências. Vamos considerar que ela é uma luz branca. Ela contém todas as frequências dentro dela. Todas as cores. Todas as cores. Daí, esse objeto, ele absorve, os átomos dele absorvem todas as frequências e não gosta da frequência azul. E reflete a frequência azul. E esse comprimento de onda, ou frequência, né? Que chega nos nossos olhos e a gente interpreta isso como a cor azul. Então, na verdade, o objeto que a gente chega azul, nele, a luz que ilumina ele geralmente é a luz branca. Ela tem todas as cores. E daí ela absorve, os átomos absorvem todas essas frequências e reflete apenas a azul. Mas como que ele
é assim, por que ele não gosta do azul? Porque ele tem dentro dele o azul, assim? Como que funciona isso? Então, essa parte é legal que eu tava pensando em comentar, já deu o link aí. A gente estudava bastante e falava, puxa, deixa eu só fazer um parênteses que quando nós vamos utilizar terapia para terapia, a luz, a gente utiliza uma lanterna ou caneta, né, a gente fala. Cromopuntura, né, que ela tem um cristal na ponta, né, então a lanterna com cristal na ponta, e o cristal, né, faz com que a luz direcione a luz para ela se concentrar em um único ponto, né? Então aquele faixa de luz que abre da lanterna, ao adaptar o cristal, ele fica só na ponta do cristal. Isso concentra, né? Ele é lapidado para que a luz não sofra algumas reflexões. Isso? Não dispersa. Refrações, obrigado. Reflexão é da cabeça, né? Refrações e fique só na ponta da lanterna. E aí a gente ficava discutindo, falava, puxa, mas essa luz aqui amarela, por exemplo, ou verde, a gente está emitindo, mas e se eu for colocar um cristal azul no ponto, ao invés de vir com uma fonte luminosa? É o mesmo efeito, porque no cristal tem um pigmento. E esse estímulo luminoso é diferente. É uma luz sendo emitida e uma cor pigmento. Uhum. No caso do que o Paulo está comentando, a cor das coisas está mais ligada a esse do pigmento, que, né, sofre refração. No caso do objeto da reflexão. Okay. É que tem dois fenômenos físicos. Eu preciso estudar mais português. Né? Dentro da reflexão física, também tem né? esse. Né? Na verdade, quando a luz passa dentro, por exemplo, do cristal para se concentrar, ela sofre esses desvios dentro do cristal. Esses desvios é chamado de refração. Agora, quando a luz bate no objeto e volta, ou vai para outro lugar, daí é o fenômeno de reflexão. Tá, então agora é reflexão. E eu tive a oportunidade de, não sei se responde o que você perguntou, mas dentro da biologia celular, a gente observa a molécula, ela tem uma parte lá que a gente vê ligações simples e duplas, sequenciais. Dá-se o nome a isso de grupo cromofóbico. Que é esse grupo que dá a cor da molécula. E é muito bacana que esse conhecimento é utilizado para coisas que nós não conseguimos visualizar. Depois eles colocam uma substância, né? Eles colocam outras moléculas que interagem com essa, que não é possível, né, ser visualizada. E essas moléculas que eles colocam levam um grupo cromofóbico. Aí você consegue deixar da cor que você quer. Que reage com a outra e aí você consegue ver o grupo cromofóbico que você colocou. Aí dá pra você tingir alguma coisa lá pra você conseguir ver depois no microscópio. Então, mas aí você tá falando de célula, né? E os objetos que não têm célula? Mas é atômico. Ah, tá. Então não é célula. Isso, então quando você tem... Aí você observa uma estrutura atômica. Tem estrutura aquelas atômica. Ligações. Sequência de ligações simples e duplas. Isso interage com a onda eletromagnética e aí permite cor. Agora, a interação? O que acontece? Agora a gente tem que pensar como que essa onda eletromagnética é produzida. Né? A gente sabe que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Então, vamos partir então da produção da luz branca. Tudo bem que a única fonte de luz branca são as estrelas mesmo, assim, luz branca. Mas vamos pôr a nossa luz aqui, né, incandescente, ou mais essas fluorescentes, que emite aí uma luz que a gente pode ser considerada branca. Ou seja, dentro dela tem a frequência, tem os comprimentos de todas as cores. A energia elétrica, ela excita os átomos dentro da lâmpada. E essa energia, na verdade, não é os átomos do gás que está dentro da lâmpada, é dos elétrons na eletrosfera desse átomo. E daí, quando você dá energia para um elétron, esse elétron está lá numa camada, né? Se a gente pensar numa organização, a gente pode até fazer uma imagem do átomo como um sistema orbital. A gente tem um Sol, né? Que seria o núcleo, e os elétrons eles ficam orbitando em torno desse núcleo. A órbita que ele fica orbitando dá a ele um nível energético, né? Quando, por algum motivo, entra nesse elétron que estava no nível energético mais energia, ele fica mais carregado, vem energia de qualquer outra fonte, né? Ele faz o salto quântico, ele salta para outro nível de energia. Só que o natural desse elétron é aquele lá que ele estava
antes da primeira vez. Então ele recebeu mais energia, fez esse salto quântico com um nível energético maior, só que como o natural dele é aquele primeiro, ele volta. Quando ele volta, ele tem que perder energia. Tem. Né? Essa perda de energia dele é uma onda eletromagnética, é um fóton, né? É uma onda eletromagnética que vai sair com uma certa frequência. Daí se sair com uma frequência X, vai ser uma luz verde. Se sair com uma frequência Y... Pela quantidade de energia que tem nele. Exatamente. Dependendo de qual nível energético ele saltou dentro do átomo, a hora que ele volta, né, pro estado natural dele, ele emite uma onda eletromagnética com uma certa frequência. E aí vai dar a cor. A cor, né? Mas isso no objeto também, você está falando na luz. Isso. Mas o que eu tinha perguntado é em relação ao objeto, que absorve Sim. E reflete só uma cor. Como é que ele... Por que ele absorve? Por que ele reflete só aquela cor? Ele tem dentro dele a estrutura, a formação dele, vibra naquela cor? E um outro objeto que é igual, só que é de outra cor? Na verdade, complementar bem o que ela estava falando. Todo material ele é composto por átomos. Esses átomos, as ligações entre esses átomos ocorrem através dessa eletrosfera, né? Por atração e repulsão ali. Esses elétrons, essas eletrosferas formam as ligações simples, duplas, dativas, de valência, N ligações. E essas ligações mudam o estado energético do elétron. Então, por exemplo, vamos supor que tem lá uma ligação dupla. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas é só um exemplo para ficar bem didático. Tem uma certa ligação ali que, por mais energia que entre nesse elétron, essa ligação não vai permitir que ele salte várias camadas. Só permite ele receber tanto de energia. Porque assim, uma coisa é se a gente olhar um átomo isolado. Daí teria a possibilidade do elétron saltar para qualquer nível energético, para qualquer camada. Ou seja, ele poderia, no retorno, produzir qualquer frequência. Mas quando ele está ligado com outro átomo, esse outro átomo também limita ele. Então, dependendo dessas ligações, vai limitar esses níveis energéticos que os elétrons desses átomos poderão saltar. E daí ele só vai, por exemplo, receber energia, só que ele só vai estar limitado ao salto de uma cor azul, por exemplo, ou ao salto de uma cor azul. Nossa. Mas aí eu posso interferir no objeto e mudar a cor dele? Atomicamente falando? Se eu tiver um raio, por exemplo, um raio laser... Eu não sei dar tipo um raio laser que eu já aperto o raio laser, ele muda a frequência do objeto e aí ele muda de cor. Igual desenho animado. Então, eu não sei dar resposta como é que se processa isso fisicamente aí, com grandes detalhes, mas hoje eles modificam a estrutura atômica de cristal e conseguem alterar a cor dele. Porque hoje tem cristal, tem violeta, verde, aí é meio assim mesmo, com uma emanação de energia específica, você muda a cor lá no cristal. Mas daí não seria todo o material, seria limitado também, somente alguns materiais permitiria essa manipulação, né? Isso. Então eu não vou poder mudar meu olho de cor, se eu quiser. Com laser. Não vai poder. Eu acho que se dá pra ficar meio roxo, ficar vermelho. A esclera, né? Não. Brincadeira. Muito legal, muito legal. Bom, eu sou artista plástico, né? Então eu acho que eu sou o que menos entende de cor aqui. Ou que mais entende. De uma forma física, né? Eu não estudei profundamente isso, né? Então, meu estudo é na prática de uso dos materiais, né? E o que a gente observa, principalmente dando aula, a gente tem que explicar a diferença entre justamente a cor luz e a cor pigmento, né? E é muito, muito interessante, porque é o contrário. As cores primárias em luz são secundárias em pigmento. E as cores primárias em pigmento são secundárias em luz, né? Tem como fazer bem didático isso? Como assim? Quais são as cores primárias? Me ajuda aí, Paulão. Em luz é o... Em luz são as 7 cores do arco-íris, né? Vamos por assim, ó. As 7 cores que a gente consegue ao passar no disco, no prisma. Porque assim,
O primeiro físico, um dos primeiros físicos a fazer grande estudo, isso daí foi o Newton, né? E daí tem o famoso prisma, né? Quando uma luz branca ela entra, por exemplo, num prisma, esse prisma ele vai fazer a separação pelas cores, porque a velocidade de propagação é a mesma dentro do prisma, quando essa luz entra nele. Mas por elas obterem frequências diferentes, elas acabam sofrendo um desvio maior ou menor no prisma. Então por isso que quando uma luz branca entra num prisma óptico, ela se subdivide, né, em 6 cores, na verdade, né? 6 cores. Daí, depois de muito estudo tal, o Newton acabou colocando uma 7ª cor, que ela não é perceptível. Quando uma pessoa olha no arco-íris, ela consegue olhar bem que essas 6 cores. A 7ª ela fica com dificuldade. Por quê? Ela talvez se fosse uma cor que está fora da nossa capacidade de perceber, né? E quais são essas 7 cores, né? Que são as cores do arco-íris. Que são as cores do arco-íris. Então seria o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E eu pulei o anil, né? Então vamos falar de novo na sequência. Seria o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Quando a gente vai estudar para desenho, pintura, essas coisas, o que a gente descobre? Justamente essa imagem aí que você está mostrando, que são as 3 primárias em luz, que é o red, green, blue, né? Exatamente. O verde, o azul e o vermelho. Só que essas cores, red, green, blue, verde, azul, vermelho, são secundárias em pigmento. Primárias são as primeiras, as secundárias são as segundas, que já é mistura de outras cores. Terciárias são as terceiras, que é misturas das secundárias com outra primária. Então a gente teria, em luz, as primárias seriam verde, azul e vermelho, e as secundárias seriam amarelo, violeta, puxado por lilás tal, e o ciano. Na verdade não é lilás nem violeta, é magenta, né? É o magenta. Essas seriam secundárias, ciano, amarelo, magenta. Secundárias em luz. Só que em pigmento, as primárias são ciano, que é o azul céu, né? Essa foi um menino de 4 anos que falou pra mim. Azul céu, cara. E é mesmo, né? É o azul céu. É o azul céu. O amarelo sol, ele também falou isso pra mim. É o amarelo sol. E o magenta, que no caso pra ele era nojenta. Só pra garantir que ele Só que a hora que você mistura em pigmento o amarelo e o nojento, ó, e o magenta, você vai ter o vermelho. Só que a gente aprende na escola que o vermelho é cor primária. O vermelho não é cor primária em pigmento, ele é cor primária em luz. Então é amarelo sol, azul céu e o magenta. Magenta e amarelo dá vermelho. Magenta e amarelo dá vermelho. O ciano e o magenta, o azul céu, né? O ciano e o magenta dá um azul mais profundo. E o ciano, o azul ciano com o amarelo dá verde. E aí você tem as outras misturas de cores, tudo variação dessas primárias e secundárias. As terciárias seriam uma mistura das cores, isso tanto em luz quanto em pigmento, né? Seria uma mistura de uma secundária, que é a mistura de 2 primárias, né? Então seria a mistura de uma secundária com uma primária, daria uma terciária. A partir daí, que aí, por exemplo, uma terciária é o laranja. Laranja é uma cor terciária, tanto em luz quanto em pigmento. Mas a partir daí você só tem variações de tons praticamente. Não tem muita criação de cores a mais, né? Mais variação de cor a partir das terciárias. Tem as quaternárias e tal, e assim vai, mas é tudo variação. E uma coisa muito interessante é que quando você mistura em luz todas as cores, no caso as 3 primárias, porque elas já vão gerar em si as outras, que são as 7 cores, vai branco, que é a luz. Só que se você mistura, na teoria, se você misturar pigmentos com a mesma proporção, mesma quantidade, mesma proporção, tudo certinho calculado, vai dar preto. Então você vai ter o preto e o branco, né? Eu acho isso muito interessante. Eu ainda não descobri uma coisa muito prática para fazer com essa informação, mas além de pintar, né? E
E você falou uma coisa interessante da cor preta também, né? Porque... Aliás, preto é cor? Exatamente, né? Eu tenho essa grande discussão, porque fisicamente, como que é? Se um objeto, se os átomos que constituem aquele objeto, ao receberem uma quantidade de luz, absorverem todas as cores e não emitir nenhuma cor, a gente vê ela na cor preta. Então, se eles absorverem tudo? Exatamente. Então, pro nosso olho, né, tirando algumas características mais... daí você pode falar melhor do que eu, como o brilho, né? Umas nuances que tu percebe. Mas, teoricamente, assim, quando o olho, nosso sistema visual, não recebe nenhuma luz, ele identifica aquilo ali como um preto, cor preta. O nervo óptico, né, fica atrás do olho, ele não foi excitado por nenhuma onda eletromagnética, então significa que ali não tem luz nenhuma, ou seja, cor preta. Mas em física se fala em cor preta? Não. Então não se fala em cor. Fala-se que é a ausência da luz. Ausência da luz, Exatamente. E aí se ele reflete, se o objeto reflete todas as cores, é um branco. Exatamente. Comentar um pouquinho das cores na medicina chinesa, dos 5 elementos. Fogo vermelho, terra amarelo, metal branco, água escuro, né, preto, e madeira é verde. Então essas são as 5 cores na medicina tradicional chinesa. E isso aí a gente pode relacionar daí, né? Eu no início falei alguma coisa comportamental, assim, né? No sentido, puxa, né? Verde de raiva, né? Não é à toa que o Hulk é verde. Não da seleção. O Hulk, super-herói. Da Marvel. Da Marvel. Sabia que tem Hulk cinza, cara? Vermelho? Descobriu o ator, né? Não, tem mesmo. Não sabia. Tem, eu não sei detalhes não, mas eu sei que tem. Depois a gente pode pesquisar por aí no post. Eu tô falando isso porque o verde tem tudo a ver, né? O elemento madeira e a cor verde, né? Então, verde de raiva, né? Madeira é verde, é isso? Isso, na medicina chinesa. E a raiva é a emoção relacionada àquele elemento. Então fica verde de raiva. Legal, cara. Dá pra relacionar nesse sentido também, né? Olha, tem muitas coisas que se relacionam com as cores, né? Em relação às emoções, tem muitas teorias, né? Eu não vou saber aprofundar, mas Goethe deixou bastante coisa, assim, né? Tanto fisiológico quanto comportamental, assim, das cores. Toda a principal base que a gente utiliza na cromoterapia é o Goethe que deixou escrito isso. Com relação às 7 cores, né? O que faz o azul fisiologicamente e comportamental, o que faz o vermelho fisiologicamente e comportamental. Não é separado isso, mas... E com teste. Com certeza ele deve ter feito bastante testou pesquisa. Pra ver se funcionava. Sim. Já, não sei se foi o próprio Goethe, mas dali pra frente isso é, né, constantemente testado, né, e esse conhecimento é ampliado. O pessoal vai acrescentando conforme vai efetuando os testes. E é bem legal porque você vê como que as ciências elas vão se entrelaçando, mas é meio complexo, né? Então, por exemplo, a física estuda as cores, Por isso que eu comecei nossa conversa aqui falando que eu vejo ondas, né? Porque na visão da física, a cor é um número que tem uma certa frequência. Porque um físico, por exemplo, ao estudar ondas eletromagnéticas, ele vai estudar cores e tal, a não ser que ele queira despertar algum estado, né, ou fazer alguma alteração, que daí já é uma área mais da saúde que vai fazer, né? Mas se ele quer só estudar comportamento, ele não pode se apegar ao nosso aparelho de percepção. Por quê? Assim, porque ele é limitado e também de uma pessoa para outra muda. Então é aquela história, né? O verde que eu tô vendo hoje você não tá. E o verde que você viu hoje não é o verde que você vai ver amanhã. Exatamente. Então, pra gente ter um estudo físico, a gente tem que se deter só às ondas eletromagnéticas e acaba virando só simplesmente ondas, né? Com frequências e comprimentos de ondas diferentes. Mas daí, um estudo muito mais complexo e abrangente acontece, por exemplo, na cromoterapia, né? Que vai ver como uma frequência daí pura entra numa pessoa e gera um benefício ou até um malefício, né? Pode gerar
Pode sim. Se for mal utilizado, né, tem que estudar aí, né? A repercussão inicial, né, além de abordagens mais energéticas, né, o que é a luz, né, o que esse potencial energético e esse potencial de frequência faz na aura, né? Existe bastante estudo com relação a isso também. A repercussão é hormonal. Grandes repercussões hormonais acontecem, né? Por isso você consegue também regular bastante, né, distúrbios hormonais com cromoterapia. Olha, e aí, lógico, depois de uma repercussão hormonal, muda aí, né? O metabolismo, aí o estômago reage, o aparelho digestório reage, né? O aparelho genital reage, né? Aí todo o ciclo no corpo humano você pode alterar aí bastante coisa. Você né? pode matar alguém, então, com uma cor. Não diria matar, mas, puxa, dá bastante trabalho, dificulta, assim, não é bom ficar... A curto prazo, porque a longo prazo pode gerar gravíssima... Um exemplo disso é, por exemplo, o nosso planeta é um planeta que predomina a cor azul. É um planeta, a maior parte é de oceano e tal, e vamos dizer, seria o planeta azul. Se a gente chegar com uma tecnologia suficiente para colonizar Marte, onde a predominância era a cor vermelha, os seres humanos que irão para lá, eles terão que passar por uma adaptação para a frequência predominante vermelha, porque se eles chegarem lá acostumados com a frequência azul do planeta, chegar em Marte com a frequência vermelha, eles vão morrer em prazo de um ano e pouco. Começa a dar muitos distúrbios que pode causar até o óbito dele. Então, se a gente for viajar para Marte, colonizar Marte, vai ter que passar por... As pessoas que forem têm que passar por uma adaptação à cor daquele planeta. Eu falei que eu tava vendo preto e branco porque eu tava com essa questão na cabeça, né? Sobre o branco e o preto, né? Que muitos dizem que o preto não é cor, outros dizem que é cor e tal. Aliás, falando em preto e branco, tem muitas pessoas que falam que o cachorro enxerga preto e branco, né? Cachorro e tal. E, na verdade, não. É igual o touro, né? Falam que touro é a cor vermelha, né? O touro fica bravo com vermelho. Mas eu dei uma investigada e, na verdade, o touro, ele não é que é vermelho. O problema dele não é com o vermelho. O problema dele é com um pano balançando na frente dele mesmo. É que, na verdade, por que foi usada a cor vermelha? Porque, se você for estudar a fundo, talvez o Melo possa falar um pouco assim, a nosso aparelho, a nossa visão, ela capta melhor as cores vermelho e verde. Então, por exemplo, se colocar um pontinho vermelho e for distanciando do seu corpo, você consegue ver ele bastante tempo. O verde também. Agora, um pontinho amarelo ou azul, se for distanciando do seu corpo, você para de ver ele muito antes do pontinho vermelho e verde. Porque o nosso olho capta melhor essas cores, né? Por isso que o semáforo é vermelho e verde, será? Pode ser, eu creio que sim. Você vê de longe, né? Vermelho e verde. Não tinha pensado nisso do semáforo. Eu também não, pensei agora. Mas tudo tem um porquê, né? E quais são as cores que o cachorro vê, então? Então, eu não sei na verdade. Ele vê, é comprovado que ele vê, parece que 3 cores. 3 cores é que ele mais vê. Mas o engraçado que eu consegui achar aqui é quais animais que mais enxergam cores. Cores mais diferentes e tal. E uma que maior enxerga cor é o papagaio. Papagaio? Papagaio, cara. Ele enxerga muitas cores. Porque olha só... O papagaio mesmo disse que tem a estrutura da língua parecida e consegue articular algumas palavras. Isso, exatamente. Olha só, o papagaio, a gente tem 3 receptores de cor no nosso aparelho de visão. O papagaio tem 4. Ou seja, um pouquinho melhor que ele. E a melhor visão que tem no mundo é do camarão mantis. Camarão tem 12 receptores de cor. Verdade? No sistema visual dele, no aparelho de visão do camarão. Nossa. E olha só, hein? Cara, eu ia fazer uma piada agora, cara. O que você... Só o camarão que dorme que a onda leva, né? Ninguém vai entender. Não. É que tem aquela música, meu. Não. O camarão que dorme a onda leva. Que é isso? É uma música. É uma música. Depois tem que pôr um trechinho aí. É só dormindo pra onda levar o cara. Ele vê muito, né? Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu.
é dia da caça, amanhã do caçador, camarão que dorme, a onda leva. Hoje é o dia da caça, amanhã do caçador. Muito legal. Era campeão, cara. Voltando um pouquinho da mudança de planeta, acrescentar uma coisa com relação à parte celular e da luz. Existe um estudo bem preciso, aí, bem bacana de biofísica, né, que fala com a interação do celular. As células, elas emitem frequência, não é visível, alguma frequência, e as diferentes células do organismo se comunicam, né, baseado nessa emissão de energia, né, nessa emissão de frequência. E o autor, que é o Fritz Popp, ele deu o nome de biofótons, frequências geradas pela célula, né, e elas se comunicam pela interferência dos biofótons. E ele tem um estudo bacana aí com relação à alimentação. As células dos órgãos se comunicam entre si. Isso, elas emitem pacotes, né, de fótons, emitem a frequência, e a interferência, elas se comunicam pela interferência, né, que cada uma que acontece ali, né, por ter várias células, e tem todo um campo aí, né, de informações que a gente às vezes conhece muito pouco. É muito louco isso, né? Muito pouco, né? Hoje um pouco mais, mas, né, é bem novidade. Assim. O Melo acabou falando uma coisa interessante sobre os fótons, né? Daí, talvez você fique mais onda, fóton, o que é isso, né? Pra física, a luz, ela tem duplo comportamento. Ela tem um comportamento de onda e um comportamento de matéria, como se fosse uma partícula, que tem massa. E ela tem esse comportamento duplo. Ainda a física não sabe. A luz, né? Exatamente. Se explicar a fundo esses fenômenos, talvez agora com os novos experimentos aí surgindo, com os colisores de partícula e tal, alguma luz surja, né? E venha dar a gente aí trazer esse conhecimento, né? Então, justamente isso. Tem um experimento, que é o experimento do observador, né? Como chama esse experimento? Tem o nome desse experimento, esqueci o nome agora. Da intenção? Que O mostra... observador muda o comportamento dela, né? Exatamente. Mas é bem legal, a explicação disso é muito legal. Porque, olha só, na verdade, a ciência primeiro descobriu que a luz tinha esse comportamento, né? Ora ela se comportava como onda, ou ora ela se comporta como partícula. Depende de como você quer observar ela. Se você quiser fazer um experimento e falar assim, nossa, será que a luz se comporta como partícula? Você vai conseguir, ela vai se comportar como partícula porque você quer. Se você quiser fazer um experimento para comprovar que ela se comporta como onda, também você vai conseguir. Ambos vão conseguir. Daí veio um cientista chamado de Broglie e ele falou que, bom, se a luz que a gente achava que a onda se comporta como partícula, como matéria, a matéria pode também se comportar como onda. E daí ele surgiu esse experimento aí com átomos, né? Na verdade com elétrons, né? Foi feito 2 fendas, daí... o experimento da dupla fenda. Isso, dupla fenda. Daí bombardeou essa dupla fenda com elétrons. E colocou um anteparo atrás dessas fendas e viu que quando ninguém estava observando, a imagem formada nesse anteparo era exatamente das 2 fendas, como se fosse jogado um monte de bolinhas de gude que bateu lá no fundo. Passou pelas fendas e desenhou a fenda no anteparo atrás. Quando colocou alguém para olhar, para visualizar onde os elétrons estavam passando, para ver certinho, o desenho feito no anteparo foi de várias fendas, como se tivesse muitas fendas, ou seja, ela se comportou como onda. E daí por que aconteceu isso? Porque assim, a matéria ela é totalmente interferida por luz. Então como funciona quando a gente quer observar? A luz bate no objeto e volta e a gente consegue enxergar, né? Então quando você vai enxergar, significa que o quê? Tem luz incidindo naquele elétron. Quando a luz incide naquele elétron, para a gente poder enxergar ele se comporta como onda. Então, quem faz tudo isso é a luz. Quem faz o elétron, não é o elétron que ora tem um comportamento como matéria, como partícula, e ora tem um comportamento como onda. Simplesmente foi a luz. Porque quando a gente tentou enxergar ele, a única forma da gente enxergar uma partícula é observando.
e para observar precisa da luz. Quando a luz bateu nele para ser refletida, pra gente enxergar, ele se comportou como onda. Mas não tinha luz no local de experimento? Então, sem a observação? Aí fica essas coisas. Porque né? se foi a luz, então você coloca a luz lá, E né, vai e sai e vai lá ver. E aí ela, teoricamente, se você saiu e não é mais o observador, a luz continua lá e continua Interferindo, né? A questão é que ela muda a hora que eu olho pra A ela. hora que olha, exatamente. Parece que a hora que há essa comunicação dos três, né? Exatamente. Luz, o objeto que está sendo observado e o observador. Porque realmente, quando a pessoa sai de lá e não tem um observador, ali a luz continua incidindo nos elétrons. Por que eles não se comportaram como onda? É muito interessante. Então, esse trio aí A gente coloca no post o experimento da dupla fenda, que é muito legal de ver. Eu tava vendo aqui, tem uma moça, uma pianista francesa, que enxerga cores quando ouve notas musicais, quando ela toca piano. Alguém sabe explicar isso? Eu não sei explicar, mas... É uma coisa sinestésica, né? De ouvir, de ver as cores quando toca. Tem algumas pessoas que sentem sabores com as cores. Isso é muito louco, né? Será que é uma deficiência ou é uma mutação genética, sei lá o que permite um superpoder? Eu já vi um filme bastante tempo, né? E aí dentro do filme tinha uma menina tentando ensinar um menino cego as cores. E aí ela, né, ficava pensando, como é que eu vou ensinar pra ele o vermelho? Aí entregava pra ele, né, alguma coisa mais quente e falava, o vermelho. E ficava, toda vez que aparecia algum comportamento que ela relacionava com o vermelho, né, que nem quente, né? Mas o sol, ela dava a descrição, ele é um pouco amarelado, um pouco menos do que aquele objeto quente que eu te dei na mão. E ficava tentando descrever para ele, através de sensações, né? Tinha que ser tátil ou olfativa, né? Alguma coisa que dentro dos sentidos, né? Que ele tinha, auditivo ali, né? Ele não tinha visão. É interessante a gente tentar pensar, falar, puxa, por frequência se consegue, né? Não tem a visão, mas o som é uma frequência também, né? Não tenho grandes conhecimentos, mas tá vibrando lá. Então, um som, ele tem uma onda vibratória, por exemplo. E essa onda tem uma coloração também, ou não? Na verdade, não. Porque a frequência, assim, fisicamente, não. Daí a gente pode fazer algumas posições depois, né? Porque assim, se a gente comparar uma nota, por exemplo, nota audível, ao ouvido, né? Uma nota lá. Ela tem uma frequência de 440 Hz. Né? 440 Hz. Agora, se a gente, por exemplo, pegar uma cor, sei lá, verde. Sabe qual é a frequência de oscilação dessa cor? Não. Dessa onda eletromagnética? Não. Em torno de 570 terahertz. O tera aí, ele vai acrescentar muitos zeros. Então, vamos por 570 terahertz, ou seja, 570 trilhões de hertz. Nossa. Enquanto a frequência lá só tem 440 Hz. Então a distância de vibração de uma para outra é muito grande. Mas aí, e se a gente pensar em multiplicidade, né? O cérebro dela tem a capacidade dela ouvir um lá, achar qual seria a cor múltipla de 440, né? Multiplica 440 1 trilhão de vezes, daria lá uma cor, sei lá, laranja. É um superpoder. É um superpoder, uma capacidade cerebral, pensando que o cérebro dela calcula com multiplicidade, né? Porque, vamos supor, aquela frequência, se você dobrar, você multiplicar ela por 1000 vezes, é aquela frequência um pouquinho mais rápida, né? Uhum. Então, sei lá, pode ser que seja alguma capacidade, uma hipótese aí, né? Seja dessa forma que o cérebro dela processa. Consegue pegar aquela frequência sonora, multiplicar ela até chegar na correspondência em cores, que é bem acima, né? Ou ela pode ter, o cérebro dela pode ser capaz de reconhecer aquela frequência não só como som, mas como cor, porque normalmente a gente não consegue, né?
o aparelho é diferente, então a gente não vai ver aquela cor daquela frequência, porque o nosso olho não consegue. Nosso aparelho visual não consegue, mas o auditivo consegue, né? Ouvir aquela frequência. Mas se o meu olho, se o meu aparelho visual for capaz de reconhecer aquela frequência, ele vai ver uma outra cor. Que pode não ser em escala, né? Entendi. Pode não ser oitavas diferentes daquela cor. Pode ser uma outra cor, completamente diferente. Né? Eu não sei, estou supondo. Fora do que é o espectro de luz visível, né? Do olho. Interessante. Tão interessante que daí, se a gente pegar todas as vibrações, né, do espectro eletromagnético, poderia ter uma representação de cor. Exatamente. Só que o nosso sistema, né, ele capta só uma faixa disso daí. Sistema visual. Inclusive, essa questão de cores é interessante, né? Quando eu fiquei sabendo que as estrelas mais quentes são as de tonalidade azul para violeta, eu não consegui entender direito. Porque a gente trabalha muito com as cores e as representações dela na questão de pigmento, né? E escalas menores, né? Sim. Então, você fala o vermelho é quente, o amarelo também é mais quente. Tem as cores quentes, as cores frias. Né? As cores quentes são derivações do amarelo e do magenta, do vermelho. Né? As cores frias são derivações do azul, uma parte do magenta também misturado com o azul. Tem as cores quentes e as cores frias. Mas, quando se fala em luz, é diferente, né? Porque as cores frias são o contrário. Da mesma forma que a gente falou antes, as cores frias e as cores quentes são o contrário do pigmento também. Então, se a gente está, por exemplo, vendo alguém com uma roupa verde, passa a sensação de cor fria. Se a gente está vendo o Melo, por exemplo, está com as listas vermelhas na roupa, tal, dá essa sensação de mais quente, tal. Mas numa escala de cores de luz, isso se inverte, né? As estrelas que emitem uma vibração eletromagnética do azul, elas são mais quentes, não é? Exatamente. E as vermelhas são as mais frias. Fisicamente isso a gente consegue enxergar com uma outra grandeza de intensidade, né? Por uma onda, o que é intensidade? Para entender essa grandeza e intensidade, a gente pode pensar numa onda do mar. Quando o mar está calmo, tal, vem aquelas ondinhas baixas, ou seja, a intensidade daquela onda é pequena. Quando o mar está de ressaca, ou está vindo um tempo de chuva, que tem aquelas ondas maiores, tal, a intensidade daquela onda maior, ou seja, a amplitude de oscilação dela maior. Quando, energeticamente, quanto maior a frequência, ou seja, maior frequência, menor o comprimento de onda, que eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a intensidade daquela onda. Por isso que, por exemplo, uma estrela muito quente, ela é azul. Tem tonalidades azul, violeta. Por quê? Porque essas ondas de maior frequência que saem dessa estrela, elas têm uma intensidade maior. Então, por isso que elas são mais quentes. Porque só um objeto mais quente poderia gerar uma onda mais intensa. Entendeu? Um objeto mais frio, uma estrela mais fria, ela geraria uma onda de menor intensidade. Você está falando que é o comprimento de onda de determinado espaço, é isso? Quanto é ápice, crista e... tem esse nome? E vale. Crista e vale. Então a gente a distância entre a crista e o vale é a intensidade, né? É a intensidade. Então, o vermelho tem por um espaço, né? Não, na verdade, assim, o vermelho, ele pode ter uma intensidade maior ou menor. Ele pode. Só que, por exemplo, uma estrela, daí, assim, então mesmo o vermelho ele poderia ter uma intensidade maior ou menor. Só que em se tratando de estrela, a gente pensar na temperatura da estrela, o fato dela ser mais quente faz com que ela gere frequências maiores com intensidades maiores, entendeu? Então é como se fosse assim, quanto mais quente, mais vibra. Uhum.
Então, quanto mais vibra, mais vai estar próximo do azul, do violeta. Porque, olha só, se a gente pegar aquele espectro de luz visível lá, né? A cor que menos tem vibração é o vermelho. Daí ele vai aumentando, né, a frequência. Daí chega no amarelo. Aumenta mais a frequência, o verde. Aumenta mais a frequência, o azul. Aumenta mais a frequência, o violeta. E aí vai. Então você pode ver, quanto maior está sendo a frequência, mais está se aproximando do azul e do violeta. E quanto mais quente, mais vibra. Vamos dizer assim, né? Aquela estrela. É legal que uma coisa também que dá para relacionar na medicina hindu, nós temos os canais energéticos e eles trabalham, né, os chakras, né? E a gente costuma dar essa referência mesmo, né? O chakra da base, e aí você vai tendo uma sucessão de chakras, de centros energéticos, e vai sutilizando assim, né? Sai do vermelho, passa para um laranja, amarelo, né? Essa é a abordagem que a gente tem hoje. E aí a gente consegue relacionar um centro energético com uma cor, né? Tô tentando fazer um link aí do que você está falando e um pouquinho da medicina chinesa, né? Linkar para conseguir trazer um pouquinho para o psicológico, né? Tentar explicar um pouco como é que isso pode ser feito. E aí os chakras se relacionam de diferentes formas, né? Dependendo do que a pessoa precisa, né? De que tipo de energia que ela precisa. E é legal que a gente costuma fazer a seguinte observação. Não dá para medir assim, quanto é que tá? 28 tá bom. O segundo chakra. Quanto é que tá o terceiro? 23, tá bom. Dentro da mesma, que o chakra ele tem uma cor. Aí não fica mudando de cor. Certo. Mas dentro dessa cor você tem uma margem ali de energia. Né? Essa margem é dada pela pessoa. Então não muda de cor o chakra. Né? Puxa, o chakra é amarelo passou a ser verde. Aquele centro energético tem determinada cor, mas aí você consegue mensurar ele de alguma forma. Isso é feito com pêndulo, não dá para pegar os números. Porque o pêndulo não dá os números. Mas você consegue referenciar, né? Aumentou, diminuiu, né? Dentro do que a pessoa está vivenciando. É muito legal. Que é o característico de... Você muda uma intensidade ali, mas não muda a cor. Não muda o característico do chakra. Tentando fazer mais um link aí. E nessa medicina que você está falando, Rafael, como que funciona essa questão do chakra e da cor? Tem uma relação com a capacidade de captação do chakra? Tem alguma coisa a ver com a frequência? Pra gente fazer um link também com as cores aí da estrela, né? Que eu falei que uma estrela mais quente, ela vibra mais. Por vibrar mais, ela gera ondas de maior frequência. Por isso que vai parecer mais azul, vai parecer mais violeta. Tem a ver assim também, alguma coisa? Então, tem, mas isso é muito difícil de... O chakra ainda não existe um equipamento para mensurar ele. Como na medicina chinesa a gente não tem equipamento para verificar a energia correndo no meridiano. Apesar de saber que ela está lá, né, e que funciona. A base disso são os sensitivos que visualizaram a cor. Essa é a base. E é lógico, sempre se pesquisa muito, né, e se faz bastante teste para ver, né, se tem repercussões. Né? Certo. E casa legal com eu dei o exemplo lá estimula a fome, o outro estimula para você não ficar muito tempo ali. Casa com outras características que tem naquele chakra. Então também muita associação é feita, associando as outras coisas que tem a ver, que estão naquele mesmo centro energético. Entendi. Sabe, por isso que tem bastante divergência, né? Fala, poxa, mas em tal bibliografia é verde, na outra bibliografia é verde azulado, outra bibliografia tem bastante divergência assim. A base principal são as 7 cores sai do vermelho, como você fez a descrição do arco-íris, até o violeta. Isso que eu estou falando é bem simples, né? Tem um estudo bem mais aprofundado aí na medicina hindu. Uma das pessoas que estudaram bastante a cor, considerado um dos maiores pintores da humanidade, é o Vassili Kandinsky. Nasceu em 1866. Puxa vida, ele desenvolveu, assim como alguns outros também pintores, que antes eles estudavam muito mesmo. Não tinha tanta separação da ciência, né? Ele estudava as cores, estudava a pintura, tal, o comportamento disso nas pessoas, e também a questão do abstracionismo, né? E também a teosofia que foi difundida muito depois da Helena Blavatsky, né? A partir dela, né? Ele estudou muito a questão filosófica da teosofia e ele desenvolveu muitas coisas. Inclusive a gente não vai ficar falando aqui muito
sobre essas relações do o que o verde faz, o que o azul faz, o que o amarelo faz, o que o vermelho faz, em relação à emoção, em relação ao movimento. A gente não vai ficar falando porque senão vai ficar muito chato e a gente vai demorar muito, né? Então a gente vai deixar no post isso, as relações que o Kandinsky fez com as cores, com cada cor. Se você tiver também esse material da medicina chinesa ou hindu, alguma coisa assim, do que cada cor, ou pelo menos as cores básicas, o que elas produzem, né, no ser humano, em termos de emoções, em termos de até ajuda fisiológica, né? Pinta o seu quarto de roxo, porque aí o roxo vai ser, né, o lilás bem suave, porque aí ele vai favorecer o relaxamento e tal. Se tiver essas questões, a gente põe tudo no post depois, para a pessoa poder dar uma olhada. Senão a gente vai ficar com um podcast gigantesco, né? Gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, o Kandinsky diz que o amarelo ele tem um movimento que ele é irradiante e excêntrico, e representa um salto para além do limite. Além do limite, a dispersão da força em torno de si mesmo. Isso só em relação ao movimento. Tem a questão do simbolismo, da temperatura, o som musical. Olha que ele diz que, quando a gente está falando sobre isso, ele diz que o amarelo ele tem sons extremos e agudos. A questão do amarelo para ele, a relação do som é extremos e agudos. Já fazer um paralelo aí, o Goethe, ele diz que o amarelo é o símbolo da mente e do intelecto. E ele é conhecido como a dor do hemisfério esquerdo. Goethe. Depois liga para ele. A dor do hemisfério esquerdo. Mas você vê que tem indicações e contraindicações, né? E utilização, né? Vamos supor, estimula a digestão, fortalece os nervos, estimula o estômago e tem aí vários outros efeitos. Mas em relação a essa questão do amarelo, o símbolo da mente e do intelecto, né? Você sabe que a representação mitológica do intelecto, o patriarcado, o intelectual, o masculino, é o sol, que é o Apolo, e o sol é amarelo, né? Segundo a criança de 4 anos. É o amarelo sol, é o amarelo sol, é o Apolo, é o símbolo do intelecto, que é muito valorizado na nossa sociedade hoje em dia, né? Mas tem muitas coisas que a gente poderia falar muitas coisas disso, né? O Kandinsky puxa vida, quem puder ler os trabalhos dele, vai poder ter uma boa noção sobre essa questão das cores. Olha o que ele diz, por exemplo, em O Olhar sobre o Passado, que é um livro dele. Ele diz assim: eu tentava, embora isso pudesse parecer impossível, fixar na minha tela o coração das cores, que, brotando na natureza, irrompia na minha alma e a subvertia. É muito intenso e profundo esse processo com as cores. Em outro livro dele, por exemplo, sobre a questão da forma, ele diz assim: a cor é a tecla, o olho o martelo, a alma é o piano de inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda desta e daquela tecla, obtém da alma a vibração certa. Olha a vibração. Portanto, a harmonia das cores deve se basear unicamente no princípio da necessidade interior. A alma humana, tocada em seu ponto mais sensível, responde. Então, puxa, é um poeta, né? Ele vem desse processo de abstracionismo das artes por conta do crescente uso da fotografia, e aí, né, tende-se ao abstracionismo. E aí, juntando com a teosofia, que tem ali como base o trabalho de conhecer-se a si mesmo, e aí ele vai por essa vertente da cor nesse processo de autoconhecimento. É fantástico, cara. E aí você vê que por qualquer lado que você vai, você pode entrar para dentro de si mesmo, né? Você pode entrar no movimento de autoconhecimento. É muito, muito legal, muito legal. E eu gosto muito de uma frase de um físico, o Amit. O Amit, o Swami, né? Isso. O Amit fala assim: o que seria do universo se não tivesse uma mente para percebê-lo? Então a gente falou bastante da parte física, né? Da onda existindo. Mas o que seria dessa onda se não tivesse algo para perceber? E esse algo somos nós, né?
Que Esse seria. somos nós, exatamente. Então eu gosto bastante, fazendo um link dessa frase com ele com o assunto de hoje, né? Ele falou: seria do universo se não tivesse uma mente para percebê-lo. Que seriam de todas as vibrações se não tivesse uma mente para percebê-las ela também, né? Exatamente. Aqui eu encontrei aqui essa moça que toca piano e ouve as cores, né? Ela diz o seguinte, que quando ela toca, o Dó menor ela enxerga preto, o Ré menor é azul e já o Mi menor parece algo brilhante similar à luz do Sol, o Mi maior. Interessante, né? Interessante. Não consegui relacionar a minha frase inicial. Qual foi a sua Branco de frase? susto, verde de raiva, só não pode amarelar. Uma coisa que eu queria comentar que é bacana é que cromoterapia, né, eu dei o exemplo com lanterna, né, pontos específicos, que é a cromopuntura, mas ela é bem abrangente. A gente costuma trabalhar com cores nos alimentos. Pelo que a gente já comentou aqui, né, por que aquele alimento lá é vermelho, por que o outro é verde, por que o outro é amarelo. Dependendo dos elementos constituintes, naturalmente dos nutrientes que aquele alimento tem, aquilo pode ser incorporado pelo organismo da pessoa. Por isso que ele fala, procure deixar bem colorido o seu prato. No próprio estudo do Fritz Popp, dos biofótons, ele diz que, a gente pode até passar isso depois para o pessoal ler, tem uma entrevista que ele explica lá que está estudando dentro da alimentação, que a gente não se alimenta propriamente da matéria ali, mas das ligações e da parte energética, né, das emissões de biofótons que os alimentos têm. Né? Isso daí precisaria explicar com mais calma, o pessoal pode dar uma lida lá depois ou até pesquisar. Mas tem isso, né? O pessoal estuda isso, o Fritz Popp tem bastante estudo. E para relacionar melhor a minha frase, né, da pele, a gente relaciona também, né, dentro do nosso organismo, até dá para relacionar com patologia. Se alguém tiver com diabetes, a tendência é que fique um pouco mais amarelado a pele. De repente, se caiu a pressão, fica branco, né? Fica pálido. Porque a pele, ela tem algumas camadas, e a segunda camada dela, que é a derme, tem um espaço ali, um espaço entre as células. E nesse espaço, muita coisa circula. Inclusive, pode circular algumas toxinas. Lógico, tem lá nutrientes também, mas isso é perceptível, né? Então, estou observando aqui vocês. Pode ser que tenha uma área lá mais esverdeada, porque o conteúdo ali desse interstício, dessa matriz extracelular, está circulando alguma coisa ali esverdeado. Isso não é atenuado, né? Mas relaciona lá com pontos reflexos. Quando a gente encontra pontos reflexos, o ponto do fígado está um pouco esverdeado, quer dizer que alguma toxina tem ali naquele ponto e eu preciso considerar isso. Então a gente leva isso, né, em consideração para fazer um diagnóstico ali, para entender melhor a pessoa que está em atendimento. Exemplo assim, prático, simples e prático para entender também, dentro do corpo humano, o sangue se constitui, né, na grande maioria, de hemácias, que são as células sanguíneas, que transportam oxigênio. Dentro da hemácia tem hemoglobina, que é a proteína que carrega uma molécula de ferro, que carrega o ferro, e o ferro é vermelho. Por isso que o sangue é vermelho. A gente pode relacionar isso também nas plantas, tem a clorofila, e no caso da clorofila também tem uma proteína lá, e o magnésio está lá, e o magnésio é verde, suco de clorofila. Legal. Eu ainda vou levar meteorada por causa disso, mas eu tive que falar de novo. Vale a pena. E é bacana essa relação também, que quando os astrônomos estão olhando para o céu, investigando outros planetas, outras estrelas, eles conseguem obter a composição desse planeta, desse astro, através das cores. Então, através das cores que se observa, sabe que lá tem uma predominância de átomos de ferro. Tem bastante oxigênio por causa que se observa tal cor. Então, dependendo da cor que eles observam, eles conseguem fazer a espectroscopia também da composição daquele planeta ou daquela estrela, tal. Daí sabe exatamente quais são os elementos. Então, provavelmente, se eles apontam lá os telescópios em busca de um planeta similar ao nosso, provavelmente vai ser um que vai emitir cores parecidas com o nosso aqui. Bom, então, para encerrar nosso papo aqui, eu queria ler um poema do Mário Quintana, que eu ouvi, eu li esse poema quando eu era criança, e isso me marcou bastante. Na época eu não entendi direito, né? Mas fica aí. O conto chama Conto de Todas as Cores. Ele diz assim: eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este agora é um conto de todas as cores.
Sim, porque era uma vez uma menina verde, um menino azul, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que, devidamente nomeada pelo senhor prefeito, veio ao seu encontro uma comissão de doutores. Todos eles de preto, todos eles de barbas, todos eles de óculos. E, por mais que cheirassem e esfregassem os nossos 4 amigos, viram que não adiantava nada e puseram-se gravemente a discutir se aquilo poderia ser mesmo de nascença ou... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. Mário Quintana.